Boa noite. Iremos hoje falar um pouco sobre o salário. Salário trata do pagamento dado ao trabalhador em retribuição ao seu trabalho. Cada fator de produção, quando finalizado todo o processo e tiver a sua riqueza, terá o correspondente ao seu esforço no processo produtivo. Boa noite. Nos períodos mais recuados, aquele período considerado como economia tribal, naquela época não existia salário. O povo vivia da caça e da pesca. Era uma época que, depois do século XV, que começaram a pessoa saber o que era ser um assalariado. O conceito salário, ele advém mais corretamente a partir do Império Romano, com a advenção do mestrado. Nesta época, houve as escolas de mestrado e também o artesanato. Com essas escolas de artesanato, houve a produção manufatureira. Com ela veio um pouco mais do conceito salário, que iria se estender um pouco mais à frente com o industrialismo. No longo do período da Idade Média, que foi durante 10 séculos, os trabalhadores eram considerados companheiros pelos patrões e mestres. Daí eles tinham uma preocupação maior para estabelecer relações de auxílios mútuos entre as duas categorias. Daí então eles mantinham entre si a convivência fraterna. Com o advento do industrialismo, começaram as animosidades entre patrões e empregados, com várias discussões sobre o correto preço do salário, entre outras coisas mais adiante. Com isso que o Diego falou, houve um avanço no tempo. Verifica-se que os estados absolutos, mercantilistas, renasciam de um conceito fisiológico. Daí então, notadamente, com o liberalismo gerado pela escola clássica, ao considerar o trabalho como simples mercadoria. E isso fez que, daí sobre a lei considerada como a lei de bronze. E entramos agora com o intervalo Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Ruth e Raquel, duas gêmeas idênticas, de temperamentos opostos. Uma não tem limites para a sua ambição. Ah, aquela boca. Não dá pra esquecer um beijo daquela danada da Raquel. A outra é sensível e romântica. Nunca senti por ninguém o que eu sinto por essa mulher. Duas irmãs que vão disputar o amor do mesmo homem. Que brincadeira é essa? Eu te falei que eu tinha uma irmã. Mas não que eram gêmeas. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. Um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Bem, nós iremos falar agora sobre as espécies do salário. O salário, ele varia muito de acordo com a remuneração do trabalho. Pode ser remunerado por tempo, por elementos pessoais, elementos sociais e também por leis. O salário quanto à espécie, ele pode ser mantido com dinheiro ou moradia, mantimentos e outros, etc. Existe o salário por tempo. Esse salário, ele se divide em curto prazo e a longo prazo. Curto prazo seria aquele salário por hora, salário por dia, salário por mês. Este é o método mais utilizado aqui no Brasil, esses três que eu falei anteriormente. Existe também o do longo prazo, que seria o salário semestral e anual. Esses são salários que não são aceitos aqui na nossa Constituição brasileira. O salário fixo ou variável é aquele salário que também é mencionado durante o tempo de duração, ou seja, o que você trabalha em relação ao que você deve receber. E também podemos mencionar o salário vital. O vital é aquele que pega as exigências mínimas do trabalhador. Podemos citar também o salário progressivo, que o empregado recebe de acordo com o tempo que ele leva para executar tal tarefa. Incluído nesse tipo de salário, existe o salário com prêmio, que iremos ver mais adiante quando formos falar de Taylorismo. O salário mínimo, que é aquele salário que determina as exigências do trabalhador, as exigências mínimas do trabalhador, é fixado a um limite superior para a remuneração do agente de trabalho.
natureza do salário. O salário é o preço do trabalho entre o empregado e o patrão. Sua natureza possui características de necessário social e justo. Acima das convenções entre o operário e o patrão, proclama que o salário não deve ser insuficiente para assegurar uma existência digna ao dono do seu trabalho. O trabalho deixa de ser encarado como simples mercadoria, também deixando de haver aquela variação devido à maior ou menor procura de mão de obra. A filosofia do salário social considera-se como uma filosofia vitoriosa empreendida contra as ideologias socialistas no decorrer do século XIX. Além da natureza vital do salário, a lei brasileira ela possui algumas características para mantê-lo. Como, por exemplo, ele não deve ser fixado abaixo do salário mínimo e deverá ter data certa para seu pagamento. O salário justo. O que seria o salário justo? Seria aquele salário conveniente. É aquele que entra em harmonia com a pessoa do operário e a tarefa por ser realizada. Teorias sobre o salário. Existem muitas teorias procurando explicar a natureza do salário, sendo a mais conhecida a do fundos dos salários, da produtividade do trabalho, do salário familiar e o salário natural. Vou falar um pouco também sobre a Lei de Bronze. O que seria essa Lei de Bronze? Foi uma doutrina que iniciou um vigoroso ataque contra a injustiça social que nela foi contida. Eu agora irei falar um pouco sobre a teoria do fundo de salário, que foi criada pelo economista inglês James Mill e difundida por seu filho John Stuart Mill. Ela procura demonstrar que o nível de salário ele depende diretamente das leis naturais imutáveis, ou seja, qualquer tentativa de melhora na remuneração do trabalho, ela se encontrará com certeza com um fracasso. Também, conforme essa teoria, toda empresa ao se constituir, ela tem que empregar determinado capital. Esse capital é dividido em duas partes. O capital fixo, que é necessário para a instalação dessa empresa, e o capital circulante, que é para a compra de matérias-primas e também para o pagamento dos salários. É justamente esse capital circulante dessas empresas que dará ao nome de fundo, será denominado fundo de salário. E esse fundo de salário, ele juntando de todas as empresas, dará ao denominado fundo de salário nacional. Outra teoria com relação, já mencionada, ao salário natural, que corresponde ao trabalhador num misto da razão natural e de justiça, procurando introduzir na fixação dessa remuneração de alto sentido de equilíbrio. Michigan Porcas e Parafusos. O aumento de salário. Versão brasileira Centauro. Presidente. Mande o Roda Dentada vir aqui imediatamente. Roda Dentada? Mas que ele? Um baixinho perdido lá na contabilidade. Atenção, por favor. Roda Dentada. Compareça à sala do presidente. Roda Dentada. Saia de onde você estiver. Compareça na sala do presidente. Oh, então você é o Roda Dentada. Entre direto. Do que você está com medo? O Sr. Blunt não vai te morder. Roda Dentada, tenho te observado durante os últimos 20 anos. Você não sabia que eu estava te observando, sabia? Mas que maroto, escondendo-se de mim. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei tudo sobre cada funcionário desta empresa. E uma coisa está me confundindo, Roda Dentada. Nos 20 anos em que você está aqui, nunca pediu um aumento de salário. Por quê? Por quê? Você é retraído, tímido, não tem coragem? De onde vem, eu chamo isso de covardia. Desculpe, Roda Dentada, mas não é esse o tipo de homem que queremos.
O homem que queremos é o que entra, bate na mesa e exige um aumento de salário. E ele consegue. Sabe por quê, Roda Dentada? Porque esse tipo de homem tem valor, muito valor para Michigan, porcas e parafusos. Muito bem, Roda Dentada. Quero que você me peça um aumento de salário. Agora mesmo. Eu. Ora, vamos. Quanto você quer, Roda Dentada? É só falar que eu dou. Eu quero. Roda Dentada, você não entende? Eu quero te dar esse dinheiro. Fale, homem, fale. Eu quero. Roda Dentada, eu devia te demitir imediatamente. Mas já que você está conosco há 20 anos, eu te darei mais uma semana para pedir aumento. E se não criar coragem até lá, será demitido. Eu quero um aumento. Eu quero um aumento. Eu quero um aumento. Sim, Sr. Blunt. Eu quero um aumento. Um aumento. É isso que eu quero. Quero um aumento. Eu exijo um aumento. Exijo um aumento. Eu exijo... Está me ouvindo? Exijo É claro que você não consegue pedir aumento porque não tem confiança em si mesmo. Raspe seu bigode, vista roupas diferentes, mude para uma personalidade diferente. Sr. Blunt, estou aqui para pedir aumento e o senhor sabe disso. Eu quero especificamente um aumento de $50. Acerte isso agora mesmo. Muito bem falado, muito bom mesmo, mas eu nunca vi você antes na minha vida e não faço a menor ideia de quem você é. Portanto, sai! Roda Dentada, este é o último dia. Se não pedir aumento antes do dia acabar, está demitido. Casa de chá Elizabethan. Aperitivos. E assim digo a vocês que... Todos para fora! Agora! Qual é o problema, hein? Não ouvem? Vai! Fora! Fora! Eu quero um aumento! Ouviu? Um aumento! Um aumento! Muito bem, Roda Dentada. Continue, você consegue. Estou cansado de ser ignorado! Vai, Valentão, fale com firmeza. Promessas! O senhor só me faz promessas! Isso, vamos, rapaz, vamos! Ou me dá aquele aumento, ou eu vou embora! Agora mesmo! Você conseguiu, Roda Dentada! Você conseguiu seu aumento! Um grande, poupudo, interessante aumento de $1! Coitado, eu acho que a surpresa foi demais pra ele. Salário mínimo. Salário mínimo é a remuneração mínima estabelecida por lei a ser paga ao trabalhador adulto por dia normal de trabalho, capaz de satisfazer todas as suas necessidades. O salário mínimo, antes fixado por região, passou a ter o seu valor unificado nacionalmente, para se evitar a migração do campo para a cidade. Atualmente, o salário mínimo brasileiro é de R$ 545. Proteção legal aos trabalhadores. A partir do final do século XIX, a questão social passou a preocupar com as nações. O trabalho infantil era comum nas minas de carvão e na indústria da Inglaterra e da Bélgica, quando menores de 12 anos chegavam a trabalhar 10 horas ou mais por dia. O trabalhador adulto também estava desprovido de qualquer proteção, sem remuneração mínima, férias e direito à aposentadoria. Em 1918, trazia os embriões para uma efetiva proteção ao trabalho, com recomendações acolhidas no Tratado de Versalhes.
Com isso, abriu caminho para a justiça social no mundo. No Brasil, a garantia de uma remuneração justa ao trabalhador, a proibição do trabalho a menores de 14 anos, férias anuais, além de inúmeras outras medidas inovadoras. Justo salário. Quem primeiro condenou a concepção do salário como sujeito à lei da oferta e da procura foi o inesquecível Papa Leão XIII, no decorrer de 1891. Ao divulgar o monumental documento, que é a Rerum Novarum, pois sua atenção foi alertada pela situação miserável em que viviam os operários naquela época. Daí surgiu o decorrer do industrialismo. Está ainda na sua fase inicial, a situação dos operários era a mais deplorável possível. Justo salário é aquele que não deve se corresponder ao trabalho executado. Quando possível, deve ser relativos às necessidades do trabalhador. Da teoria do salário justo decorreu a teoria denominada ao salário familiar. Salário familiar é aquele que não leva em consideração somente as necessidades do indivíduo, como também a necessidade da sua família. Posteriormente, com a encíclica 40º Ano, criada em 1931 pelo Papa Pio XI, passou a predominar a teoria do salário família. Seria a remuneração que permite ao operário prover a sua existência e também dos seus. Os abonos familiares decorrem dessa teoria. Salários premiados. Os salários com prêmios ou premiados visam estimular qualitativa, quantitativamente e quantitativamente o dono da mão de obra. Existem vários sistemas que explicam essas premiações. O primeiro sistema foi criado pelo economista americano Taylor, chamado Taylorismo. Esse sistema fixa a produção no mínimo e o normal de cada trabalhador. Caso esse trabalhador exceda este número, ele terá direito a uma outra gratificação. Antes do Taylorismo, houve a criação de outro sistema, criado por Hauser, que fala sobre o tempo. De acordo com Hauser, quanto menor for o tempo que cada trabalhador tenha para fazer certa tarefa, maior seria a sua gratificação. Política salarial e participação nos lucros. A política salarial deve sintetizar não apenas os anseios da justiça social, mas conjugá-los com medidas técnicas e econômicas. Com isso, a participação do trabalhador nos lucros representa um significativo avanço nessa direção. Importante passo para a sedimentação de nova política salarial nasceu a medida provisória, medida que ficou conhecida naquela época como a medida de 29 de dezembro de 1994, para transformar em realidade a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Sindicatos. Sindicatos são associações de trabalhadores e empregadores da mesma classe econômica que têm por objetivo a defesa de seus direitos e interesses. O movimento sindical no mundo cresceu em importância a partir do século XX e passou a representar organizações destinadas à defesa dos direitos das classes neles envolvidas. No Brasil, o movimento sindical vem se desenvolvendo e exercendo a contento a sua função. Lembrando que em nosso país, por determinação constitucional, nenhuma categoria poderá ter mais de um sindicato por região. Previdência Social. A Previdência Social tem por objetivo garantir as normas da segurança social a seus contribuintes, obrigatórios ou voluntários. Quanto isso, ela foi criada em 1880, na Alemanha, representando no início da Seguridade Social no mundo moderno. O sistema previdenciário brasileiro era exercitado pelos institutos a congregarem trabalhadores de categorias específicas como as indústrias, os comércios, os bancos, transportes, entre outros. A Previdência representa a ação de prover as necessidades futuras, além de seguridade social, propriamente dita, com grandes benefícios como asilos, creches e entidades similares. A Previdência no Brasil é custeada pela contribuição previdenciária dos trabalhadores da economia formal. Bem,
Aqui concluímos o nosso trabalho e a todos uma boa noite. Não esqueçam de escovar os dentes.